Paz e graça do Senhor Jesus, com muita alegria, com muito prazer e satisfação, estou chegando no canal Encontro com Cristo Jesus. Nós estamos nesse momento, meus queridos, tendo esse encontro verdadeiramente com Cristo Jesus. Ele se faz presente entre todos nós. Amém? Vamos nessa fé, vamos nessa pegada, nesse mesmo propósito. Juntos nós venceremos, amém? Graças a Deus, sejam bem-vindos, receba as boas novas, que Deus abençoe todos os familiares de todos vocês, que a graça de Cristo esteja todos os momentos, para que todos sejam alimentados, fortalecidos e rejuvenescidos. A alma, o coração, o íntimo. Amém? Graças a Deus. Então vamos nessa pegada, nessa fé, e assim nós seremos exatamente os valentes de Deus. Amém? Graças a Deus. Desde já se inscreve no canal, clica no sininho para que essa família cada dia cresça numerosamente. Amém? E se você tem oração para que nós possamos orar, apresentar o nosso Deus Altíssimo, coloque aí nos comentários, amém? E vamos lá, numa palavra lá em João, no Evangelho de João, do capítulo 5, amém? Do 39 ao 44. Deus é bom todo o tempo, meus queridos. Todos os dias, sempre eu gosto de bater nessa tecla. Examine a palavra de Deus, leia nem que seja um versículo, para que você tenha o alimento da palavra, porque a palavra ela é espírito, né? Ela é vida, ela é salvação. Jesus, ele mesmo diz que nós temos que examinar as escrituras, porque é bom, meus amados, a gente sempre está se alimentando na palavra, né? A palavra nos alimenta, né? A palavra nos fortalece e a oração nos protege. Amém? Porque não é eu só orar e nunca olhar a palavra, porque como é que eu e você vai receber as revelações, as novidades que Deus tem para todos nós, né? Então nós temos que ter o conhecimento da palavra, que a palavra é o principal, é o foco, é a palavra do Senhor Jesus. A Bíblia é o manual das nossas vidas, amém? Não se engane disso. Vamos lá. Jesus, ele advertia muito os fariseus, né? Que vinha mais se deparar com Jesus, quer dizer, mais para contradizer, né? O que Jesus pregava, o que Jesus fazia. Eles ficavam criticando, né? Eles ficavam constrangidos com Jesus, pela doutrina de Cristo Jesus, porque a doutrina de Jesus é a doutrina do Pai, né? Ele só falava na palavra, naquilo que edifica. Mas os fariseus, eles eram mais religiosos, né? Um povo religioso, eles queriam que Jesus entrasse na doutrina deles, né? Eles achavam que a doutrina dele era a doutrina ideal de Deus. Então é isso que nós temos que se vigiar, se examinar, para que nós nunca entre nesse contexto, né? Nesse contexto de fariseu, amém? Porque tem muitos fariseus, entendeu, meus queridos? Às vezes fica contradizendo, contra um servo de Deus, espionando, apontando o dedo. Então esse não é o trabalhar para Deus. Quando nós faz essas coisas, a gente desagrada o coração de Deus. Então eu e você, nós temos que estar sempre no contexto da palavra de Deus. Então Jesus, ele vai dar a resposta
por essa palavra que nós vamos agora, para que nós esteja sempre, seja sempre, quer dizer, vigilante, né? Sejamos o que? Agradável o coração de Deus todo o tempo. Então essa é a família de Jesus Cristo, aqueles que olham para Cristo, né? Olhar para Ele, e Ele nos acolhe, Ele nos abraça. Quando nós fazemos um clamor, Ele está presente, né? Nem tudo que nós pedimos a Deus, Ele vai nos conceder no momento que eu e você acha que tem que receber. Não, o tempo é dele. Muitas das vezes, meus queridos, nós somos provados para ver até onde eu e você chega, se nós vai dar continuidade ou se nós vamos recuar. Então nós temos que ser que nem Jó, que foi até o fim e recebeu as bênçãos, né? Foi bênçãos dupla. Então essa é a nossa perseverança de ser alcançado pelo Deus Altíssimo, pela nossa perseverança, a nossa, como é que eu posso dizer? A gente está olhando para Ele, crendo que Ele pode fazer aquilo que o homem não pode. Amém? Vamos para a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então diz assim: Jesus, ele fala para os judeus, né? Fala hoje nas nossas vidas, né? Que a palavra ela vive, né? Ela vive, ela é vida. É Jesus falando comigo e com você. Amém? Graças a Deus. Então diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de nelas a vida eterna. Aleluia. E são elas que de mim testificam. Amém? Jesus falando para a sua multidão, para aquela multidão que estava acompanhando o nosso Rei Jesus, e ele passou essa mensagem. E hoje essa mensagem fala comigo e com você. Então a palavra diz assim, adiante: não quereis vir a mim para ter vida. Aleluia. Jesus estava falando exatamente o que eu falei com os fariseus, que eles contradiziam sobre Jesus, de acordo com a pregação de Jesus, pelas as ações e as atitudes e o proceder de Jesus, que era o proceder do Pai. Então, eles queriam que Jesus trabalhasse de acordo com a religião deles. Amém? Mas a religião deles era a religião de homens, né? Uma doutrina era uma doutrina de homem. Então Jesus sempre estava advertindo, estava sempre repreendendo devidamente isso aí. Amém? Vamos lá. Diz assim: eu não recebo honra de homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. É forte e duro. Ele diz, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Amém? Esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra de outros e não buscando a honra que vem de Deus? Jesus falou para os fariseus, né? Os judeus que estavam ali espionando, contradizendo a palavra que Jesus estava pregando, as ações e as atitudes de Jesus, eles não concordavam. Amém? Eles concordavam mais com a doutrina deles. Por isso que Jesus deu essa advertência, né? Que eles buscam mais os méritos deles, mas não buscam a vontade de Deus, né? A doutrina do Pai.
Então, Jesus estava sempre repreendendo, advertindo esse povo. Então, nós, meus queridos, temos que estar sempre na vontade de Deus, buscando o nosso Deus, nosso Pai, examinando a palavra, para que eu e você se fortaleça cada dia, plantar uma semente. Plante uma semente. Quando se levantar, plante essa semente e deixa germinar. Amém? Quando o dia termina, agradeça a Deus pelo dia que vivenciou e a noite que Ele está nos concedendo. Amém? É assim que a noite que Ele nos concede, é assim que nós temos que fazer, que é para agradar o Pai. Amém? Jesus, ele disse, ele diz na palavra, nesse mesmo, no livro de João, nesse mesmo livro, lá no capítulo 12, versículo 26, Jesus disse: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Graças a Deus. Então nós temos que estar, meus queridos, no centro da vontade de Deus. E assim nós seremos abraçados, agraciados pelo nosso Deus, o nosso Pai. E vou deixar essa palavra no coração de todos vocês. E em nome do Senhor Jesus, essa palavra vai ser germinada no coração, dando força, dando mais esperança, alcançando as bênçãos de Deus com a essência e as virtudes do nosso Rei. Amém? Querido Pai, querido Deus, eu entrego as tuas ovelhas nas tuas mãos, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa agraciar, que essa palavra, meu Deus, possa germinar no coração de todos eles, e eles ganhando, Pai, entendimento, mais e mais sabedoria, recebendo do Senhor a essência, as virtudes, as novidades do Senhor Jesus, e assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente e que nós possamos ter um dia de bênçãos, de paz, de esperança, e até o próximo encontro. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe.